semana eu peguei uma Bíblia que o pai deixou para trás, depois que ele partiu, e peguei aquela Bíblia, já estava há dias lá em casa, eu já tinha reformado ela, dado uma organizada nela, e peguei ela e levei. Para quê? Para começar a ler os evangelhos de novo. Eu estava ali iniciando o Evangelho de Mateus, os primeiros capítulos ali. E eu queria ler algo aqui a respeito no Sermão do Monte, que durante as minhas leituras, então eu comecei a pensar no que significa isso que Jesus falou aqui no capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim revogar a lei. E muitos têm dúvida no que Jesus está falando nesse texto. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Porque até Jesus, o que estava em vigor era a lei e os profetas. Jesus mais adiante, ele mesmo diz. Então parece contraditório o que eu vou dizer. Ele mesmo diz que a lei e os profetas foram até João. E desde agora o reino de Deus é tomado por esforço. E por esforço que se entra nele, no reino de Deus. E isso entra em contradição com aquilo que eu ensino várias vezes para vocês, que não é por força, não é pela força do braço, não é por obras, não é por nada, mas é por fé. E o que Jesus quis dizer com não vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. E o que ele quer dizer com esse esforço? Porque quem cumpre a lei é um esforço, é penoso para você cumprir a lei. Porque se você, na lei, você tropeçar num mandamento, você é culpado de todos, porque você quer ser justificado por obras da lei e você tem que cumprir todos os mandamentos. Tem uma carga de mandamentos, de mais de 600 mandamentos, para você cumprir todos eles. Mas se você deixar um para trás, você já é culpado de tudo. Jesus continua dizendo: porque em verdade vos digo, em verdade, porque há verdades e verdades, que até que os céus e a terra passem, que tudo seja consumado, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Agora virou um embaraço na nossa mente, porque é muita coisa contraditória. E ele continua: aquele, pois, que violar, quer dizer, transgredir o que ele está dizendo, o mandamento, um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, quer dizer, não estará fora, estará dentro. Aquele, porém, que os observar, a palavra observar aqui quer dizer cumprir. Não é de olhar e saber, é ter uma prática com esses mandamentos. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aonde está o reino dos céus? O reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse: não vem o reino de Deus com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de você. Mais contradição, porque a lei de Moisés
A lei de Moisés é a lei das exterioridades. Então Jesus não está falando da lei das exterioridades. Mas como é que eu sei disso? Olha o próximo versículo. Porque eu vos digo que se a vossa justiça, a sua maneira de ser, a sua maneira de crer, a sua maneira de andar, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora ele não está dizendo que será mínimo, não está dizendo que será grande no reino de Deus. Agora ele está dizendo que não vai entrar. Se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. E qual era a justiça dos escribas e fariseus? A justiça das exterioridades. Só que não termina aí. Jesus continua. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais você vai entrar no reino. Como eu tinha dito antes, o que violar um dos menores mandamentos e ensinar aos homens será considerado o mínimo. E aquele que os observar e ensinar, entender, compreender e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Só que agora ele está dizendo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, a pessoa não entrará no reino dos céus. E o que era a justiça dos escribas e fariseus? A justiça dos escribas e fariseus era a justiça das exterioridades. A lei são mandamentos das exterioridades. E como eu já disse, você não consegue cumprir toda a lei. Agora, Jesus não parou nesse versículo, ele continua a partir do versículo 21, dizendo: você ouviu o que foi dito aos antigos? Foi dito pela lei, pelos profetas: não matarás. Lembra dos 10 mandamentos? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Aí Jesus vem com aquela frase maravilhosa: eu, porém, vos digo. Essa é a chave que liga a nossa compreensão do que Jesus está dizendo, que a nossa justiça, para ela exceder a justiça dos escribas e fariseus, ela tem que ser a justiça de Deus baseada em Cristo Jesus. Baseada em Cristo Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá, ele não está dizendo matar, se irá contra o seu irmão, será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto, a palavra insulto no original é raca. Raca significa a pessoa desconsiderar o outro. Ah, fulano não vale nada. Fulano não é ninguém. É uma pessoa que não vale nada, que não tem um significado algum para você. Olha o que Jesus está dizendo. Alguém que considerar o seu irmão como sem significado está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo
estará sujeito ao inferno. Mas não é o literal que eu quero dizer para vocês aqui. Jesus não está entrando na lei de mandamentos. Jesus está entrando dentro do subjetivo de cada um de nós. Porque se você analisar esse texto, não são muitas pessoas que matam na humanidade. Muitos matam. Mas é muito pouca gente que mata. A maioria das pessoas não mata. Mas todas as pessoas matam quando insultam, quando dessignificam, quando chamam de tolo, quando dizem que a pessoa não tem significado algum. Ou seja, dessignificam o seu semelhante. Todas estas pessoas estão matando. E assim Jesus faz uma analogia a partir daqui. Mais adiante, ele fala do adultério. Você não precisa adulterar de fato para ter adulterado. Quando você olha e consente no seu coração e deseja no seu coração, você já cometeu o adultério. Então ele entra no subjetivo, eu porém vos digo. Toda a lei, ela entrou no subjetivo. Porque nós podemos cumprir a justiça das exterioridades, mas não podemos cumprir a justiça de Cristo sem que haja um esforço. É com esforço que você entra nesse reino. Por isso que o Evangelho veio para transformar a nossa maneira de viver, para que a gente interprete a vida e a existência a partir do Evangelho e a partir do Espírito de Cristo, desse Espírito que Jesus representou. A gente sabe de cor o texto lá de Hebreus. Ele é a expressão exata da sua pessoa. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus, o Jesus, Filho do Homem, é a expressão de Deus. Então, quando eu quero conhecer o Evangelho, conhecer a Deus, conhecer o reino de Deus, eu olho para Cristo. Eu olho para Cristo. Interpreto para o Cristo todas as coisas, como Cristo agiu, como Cristo fez. A vida de Jesus é o exemplo para nós, é o exemplo de uma vida de uma pessoa comum que nem nós. A vida de Jesus é um exemplo de uma vida comum. Jesus viveu a vida comum. Filipenses diz que Jesus foi encontrado como figura humana, figura de homens, sendo servo, esvaziado da sua divindade, mas sendo obediente até a morte de cruz. Todos nós aqui somos discípulos de Jesus, e o nosso chamado é para interpretar Jesus e viver Jesus, e interpretar todas as situações a partir de Jesus. Não é uma religião, não é religiosamente, é um espírito em você. O reino de Deus é o espírito em você, porque Deus é espírito. E nós, como somos discípulos de Jesus, discípulo aquele que aceita a disciplina do Mestre, nós andamos no caminho de Jesus e devemos aceitar a sua disciplina e andar como ele andou. É esse o processo de aceitação e o nosso chamado por Jesus. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Tome, siga.
Mas é a nossa cruz, não é a cruz de Jesus. É a nossa cruz que nós temos que tomar e carregar ela. Porque a cruz que nos salva é a cruz de Jesus. O caminho que Jesus fez na cruz não é o caminho que nós fizemos. Aquela cruz foi o caminho da salvação da minha vida e da sua vida. Mas a nossa cruz é o processo de você tomar, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Negar aquela expressão de si próprio. Se encontrar como pessoa, como Jesus, se encontrar como figura humana. Entender o seu chamado, o seu propósito e prosseguir na jornada. Negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo os passos de Jesus, vivendo a vida que Jesus viveu e foi, que é a vida que eu e você precisamos viver e ser. É simples assim. E isso é um processo de construção interior, porque é no subjetivo o reino de Deus, é dentro de você. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Disse Deus: haja luz, há uma luz em nós, através do espírito humano e o espírito de Jesus, que nos recriou de novo para Ele. Aí você está iluminado, e os processos começam a caminhar na sua vida, e você começa a andar nesse caminho, sendo a imagem e a semelhança de Cristo, para ser a expressão exata de Cristo, assim como Ele é a expressão exata de Deus. Olha o que Jesus disse na oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João: Pai, eu não peço que tu tire eles do mundo, mas que os livre do mal. A vontade de Deus é que nós creia em Deus e no seu Filho que foi enviado. Pai, ele estava orando: eu estou em ti, tu estás em mim. Eu estou neles, eles estão em mim. E eu estou em ti. É um ciclo para que o mundo creia que Jesus foi enviado através de nós, da nossa vida, na nossa expressão de ser, todos os dias. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu mesmo me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, para que todos sejam um. Olha só a ligação, o processo. Para que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, em mim e em ti, Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste e lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Amém. Glória a Deus. Até que todos cheguemos a essa unidade da fé. Cristo em vós, a esperança da glória, do caráter, da expressão do que Ele é. E a expressão do que Ele é em nós será a expressão de Jesus através de nós, em nós e através de nós. E as pessoas crerão.
E as pessoas aceitarão os processos, mas os processos em nossa vida, nós precisamos tomar a nossa cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz, prosseguir, andar, caminhar, crescer. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os no Evangelho, em tudo aquilo que Jesus representa. É simples assim. É dessa forma. Amém? Que nós possamos crer nisso em nome de Jesus. Amém. Amém?